Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do nosso canal História Online. Muito bem, pessoal, essa é mais uma aula de História Medieval 2. Nós vamos dar continuidade à aula sobre a Igreja Católica Medieval. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a estrutura da Igreja Católica, falamos um pouco sobre as suas relações de poder na Idade Média, os seus bens materiais, os seus bens espirituais, a maneira como ela monopoliza, especialmente na Idade Média, mas evidentemente ainda nos dias atuais, um grande poder material e um grande poder espiritual. E a maneira como esses poderes materiais e espirituais estão entrelaçados. Para você que ainda não assistiu, está aqui na descrição do vídeo o link para assistir essa primeira parte da aula. Recomendo a você que assista, inclusive, essa primeira parte da aula antes de assistir essa segunda, evidentemente porque essa é uma continuação, tá bom? E nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as crises e reformas, principalmente reformas internas que a Igreja Católica sofreu ao longo de toda a Idade Média, e também um pouco sobre as chamadas ordens mendicantes. Para você que achava até agora que a Igreja Católica teve como reforma apenas a Contra-Reforma, devida especialmente à reforma protestante de Martinho Lutero, vai conhecer hoje uma série de reformas que a Igreja Católica vivenciou, que a Igreja Católica promoveu em si mesma, internamente, ao longo de toda a Idade Média, por conta de uma série de crises e de necessidades de se repensar, de se reinventar, tá bom? Convido você, então, a começar pelos nossos slides e, evidentemente, para isso, começando pela bibliografia. Nós continuamos com a mesma bibliografia da aula passada, Jérôme Bachet, A Civilização Feudal, um livro fundamental para a gente entender o período medieval, a construção da Idade Média, especialmente nesse período que nós chamamos de plena Idade Média e também da Baixa Idade Média, ok? Nesse período específico da plena Idade Média, a gente tem falado então da Igreja Católica, falamos das suas estruturas de poder, como eu disse há pouco, da sua estrutura interna, das suas acumulações de poder, do poder espiritual, material, social, enfim. Discutimos um pouco na aula passada como que a Igreja Católica acumulou esse poder material e espiritual. Na aula de hoje, então, nós começamos com as suas reformas internas. Eu começo com uma citação da página 184 de Jérôme Bachet, que diz o seguinte: no século X, inícios do século XI, o poderio da Igreja anda debilitado. O poder do Papa continua fraco, submetido aos imprevistos da política imperial e dos conflitos entre as facções da aristocracia romana. Do mesmo modo, os bispos encontram-se entregues às pressões dos aristocratas locais. Os senhores laicos apropriam-se do controle das igrejas, das quais nomeiam servidores paroquiais e das quais recebem os dízimos e rendimentos. A igreja arrisca, então, a ser absorvida nas novas estruturas resultantes da formação dos senhorios, em posição de dependência em relação aos laicos, que são seus principais beneficiários. Então, olha só, pessoal, antes da gente entender o porquê das reformas que a Igreja Católica sofreu ao longo da Idade Média, a gente precisa entender o que levou à necessidade dessas reformas, tá? O que levou à necessidade desses movimentos internos, especialmente nesse momento de consolidação, não só da Igreja Católica, sim da Igreja Católica, mas também da cristandade, da Europa medieval, do seu sistema econômico, social, cultural, religioso, etc. Esse período que a gente chama de plena ou Idade Média Central, tá? Que vai pelo menos do século XI ao século XIII. Mas vamos lá, para a gente entender primeiro, lembrando daquilo que a gente já estudou em História Medieval 1, e para você que não assistiu, tem as aulas também no nosso canal sobre a História Medieval 1, especialmente nesse assunto específico sobre o feudalismo. A Europa mergulhou, de fato, a Europa se consolidou, de fato, enquanto um sistema político-econômico e social chamado de feudalismo, especialmente a partir do século X e século XI. Tá? Portanto, nesse período em que a Europa, de fato, se consolida do ponto de vista da estabilidade política, da estabilidade econômica, da estabilidade social.
ok? Nós discutimos isso, inclusive, nas primeiras aulas desse segundo bimestre de História Medieval 2. Pois bem, quando a gente fala, então, de feudalismo, a gente está falando de um poder absolutamente descentralizado. Embora existam algumas contendas, como a gente vai ver aqui, que a Igreja Católica sofreu, especialmente com reis e imperadores, portanto de um poder muito mais centralizado, muito mais condensado nas mãos de um único monarca, vamos colocar assim, é preciso lembrar que no período do feudalismo, cada senhor feudal, portanto, cada suzerano de uma grande quantidade de vassalos, e também o mandatário de uma grande quantidade de terras, tem um poder bastante autônomo, que faz com que as igrejas, portanto as paróquias, as capelas, as matrizes, enfim, as catedrais localizadas nesses feudos, portanto nessas grandes quantidades de terras, cujo domínio pertencia a uma pessoa específica de fora da igreja, portanto a um laico, essas igrejas locais passavam a sofrer a interferência do poder dessas pessoas laicas. Tá? Então isso é importante, e essa citação que a gente acabou de ler expressa um pouco isso. A Igreja Católica vai começar a se submeter cada vez mais aos desejos e desígnios desses senhores feudais. E isso vai despertar na igreja uma necessidade de reforma cada vez maior. Portanto, quando a gente fala de que um determinado conde, por exemplo, tem um condado, portanto um grande feudo que ele divide entre seus vassalos, etc. E dentre esses vassalos está a própria igreja, a gente está falando, por exemplo, de um bispo-príncipe, ou de um bispo, ou de um abade, enfim, todos esses nomes a gente falou um pouquinho na aula passada, o que são isso. Quando isso acontece, esses membros da igreja, esses membros do alto clero, muitas vezes do baixo clero também, quando a gente fala de pequenas paróquias, estão submetidos não só à interferência, mas ao poder real desses mandatários, desses nobres, porque esses nobres são seus suzeranos. Portanto, a Igreja Católica está submetida, é o poder espiritual submetido ao poder temporal. Isso vai levar a uma série de problemas entre a Igreja Católica e os estados, portanto, entre a Igreja Católica e esses laicos, esses senhores laicos, esses nobres. Por quê? Porque a Igreja Católica tem sede de autonomia e esses laicos têm sede de poder e de controle. É óbvio que quando você tem esse tipo de controle, especialmente esses laicos desejam isso com os seus secundogênitos, ou seja, os seus filhos mais novos, que são mandados para a igreja, para justamente assumirem esses postos chaves e manter o poder na família. E a igreja acaba ficando suscetível a não vocações religiosas, não vocações ao evangelho, à evangelização, etc., mas aos interesses particulares de famílias nobres. Ok? Então esse é o contexto em que vai acontecer essa série de reformas sobre as quais a gente vai falar. A primeira delas é a reforma cluniacense. Vamos entender o que foi isso. Olha só. A abadia de Cluny, essa que está aqui na imagem que eu trouxe para vocês, localizada na região da Borgonha, teve sua construção iniciada em 11 de setembro, olha o 11 de setembro aparecendo aí, de 1910 por Guilherme I da Aquitânia, em um terreno doado pela própria Ordem Beneditina, e exerceu profunda influência na cristandade dos séculos posteriores com as reformas cluníacas, inclusive além de suas fronteiras. Bom, então até aqui não tem nada de grande importância, né? Guilherme da Aquitânia, da região da Borgonha, vai doar boa parte de suas terras, vai doar parte das suas terras à Ordem dos Beneditinos para a construção de um mosteiro chamado de Abadia de Cluny, tá? Portanto, uma abadia gerenciada sob domínio dos beneditinos. Até aqui, aparentemente, problema nenhum. O que seria o normal de acontecer aqui? Essa abadia, esse mosteiro, está submetido como vassalo a Guilherme da Aquitânia, portanto, Guilherme da Aquitânia nomearia, inclusive, o seu abade, teria interferência e poder direto sobre esse mosteiro, sobre essa abadia e, consequentemente, sobre a Igreja Católica local. Isso seria o normal. Isso era o que mais acontecia em toda a Europa até então. Mas vamos entender o que tornou o mosteiro de Cluny, ou abadia de Cluny, que significa a mesma coisa, especial nesse momento aqui. Olha só. Guilherme formou o primeiro mosteiro de Cluny em 910, com a novidade de que este mosteiro iria se reportar diretamente ao Papa e não ao senhor local. Isso significa que o mosteiro seria essencialmente uma entidade independente. Além disso, o abade de Cluny manteria a autoridade sobre as casas dependentes que sua ordem fundasse. Já no século XII, a congregação de Cluny incluía 1130 mosteiros e em
1109. Então, olha só, qual que é a grande diferença do mosteiro de Cluny, que agora vai se tornar praticamente uma congregação de mosteiros, tá? Ou seja, vai se expandir a partir disso. Quando Guilherme da Aquitânia constrói a abadia de Cluny e dá para a ordem beneditina, ele faz uma concessão que até então não existia. Esse mosteiro não tem que se reportar a ele, não tem que se reportar a nenhum superior laico. Esse mosteiro tem que se reportar diretamente ao Papa. Ou seja, é uma entidade praticamente independente da Igreja. É como se a Igreja Católica tivesse ali um estado autônomo dentro de um território laico, portanto, dentro de um território que pertence a outra pessoa. Essa ideia, essa possibilidade do mosteiro de Cluny foi espalhada. Em 1109, a abadia de Cluny já tinha 1130 mosteiros. Ou seja, em pouco mais de 200 anos, aumentou de 1 para 1130 mosteiros, da tamanha expansão que foi essa rede de Cluny, e cada um desses mosteiros de Cluny deveriam obediência ao abade principal de Cluny, localizado lá na Borgonha, e esse diretamente ao Papa. Portanto, a gente está falando de uma teia de mosteiros que está se espalhando pela Europa e que não deve obediência, que não deve se reportar a nenhum dos senhores mandatários dos locais onde esses mosteiros estão localizados. Portanto, a gente poderia entender aqui, do ponto de vista político, como se fosse um tentáculo da Igreja, não só da Igreja do poder espiritual, mas principalmente da Igreja do poder temporal, do poder político do Papa, dentro das terras que pertenciam aos senhores laicos, ok? Esse é um primeiro ponto importante da abadia de Cluny. Mas vamos ver o que isso virou, como que isso se estendeu, como que isso se desenvolveu ao longo dos séculos XI e do século XII. Vamos lá, olha só. Então, os monges estabelecidos em Cluny iniciaram um conjunto de reformas na forma cujo objetivo era restaurar os princípios tradicionais da vida monástica, encorajando a arte e o cuidado pastoral com os pobres. Então, a primeira reforma interna, portanto, uma reforma pertencente, uma reforma que deveria acontecer somente dentro do mosteiro de Cluny, portanto, dentro do mosteiro ou da rede de mosteiros cluniáticos ou cluniacenses, é um restabelecimento dos princípios tradicionais da vida monástica. Todavia, esse ideal, inicialmente, acabou se transformando posteriormente, especialmente com a ascensão de poder e de riquezas dessa própria rede de mosteiros cluniáticos ou dessa congregação, dessa ordem de Cluny. Okay? Então, página 185, forma-se assim não uma verdadeira ordem religiosa, pois não há nem organização em províncias, nem instâncias colegiadas de direção, mas antes uma vasta rede de estabelecimentos que adotam os mesmos costumes monásticos e estão submetidos à única autoridade do abade de Cluny. Então, por mais que ainda não se torne uma ordem, de fato, a ordem cluniacense, essa rede de mosteiros começava a produzir e a promover uma reforma interna dentro da Igreja Católica, à medida, especialmente aqui na vida monástica, que fique claro, portanto, nessa vida da ordem do clero regular, uma série de reformas buscando a retomada de alguns princípios monásticos importantes. Ok? Vamos dar sequência. O apoio dos mosteiros cluníacos à organização dos mosteiros na Inglaterra e até mesmo nas guerras de reconquista na Espanha, levando ao apoio financeiro de Guilherme I, o Conquistador, na Inglaterra, e dos reis de Castela e Leão. Então, o crescente poder, especialmente por conta da autonomia dos mosteiros cluniáticos, fez com que, com o passar do tempo, esse mosteiro começasse a se envolver, portanto, essa rede de mosteiros, começasse a se envolver em questões políticas. Portanto, está estendendo esse poder para além das reformas internas, estendendo um braço político da Igreja Católica, portanto, da mão do próprio Papa, já que a autoridade do abade de Cluny está ligada diretamente ao Papa, a questões políticas importantes, como, por exemplo, ao estabelecimento de mosteiros na Inglaterra, com acordos estabelecidos especialmente com Guilherme o Bastardo, ou Guilherme o Conquistador, também é um nome importante que tem a ver com um dos principais nomes do processo de unificação da Inglaterra ali nessa chamada plena Idade Média, e depois também com as chamadas guerras de reconquista, especialmente dos reinos de Castela e Leão. Portanto, são essas chamadas guerras de reconquista, que a gente já falou um pouquinho sobre isso,
e nós vamos voltar a falar quando estiver falando das cruzadas, portanto, nesse processo de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Ou seja, o mosteiro de Cluny começa a se envolver, essa rede de mosteiros de Cluny começa a se envolver com questões políticas, e quanto mais se envolve com questões políticas bem-sucedidas, mais poder e riquezas, inclusive, acumula essa rede cluniacense. Ok? Vamos dar continuidade, página 180. Compreende-se que os cluniacenses tenham frequentemente tendido a confundir sua igreja e a Igreja Universal, e mesmo a identificar Cluny e Roma. No século XI, o coração vivo da cristandade é monástico mais do que secular, tão borguinhão como romano. Então, essa citação de Jérôme Bachet é muito interessante, porque ele mostra como que esse crescente poder e, de certa forma, autonomia da própria ordem cluniacense, ou dessa rede de mosteiros cluniáticos, fez com que, frequentemente, os próprios cluniacenses começassem a confundir a sua igreja, portanto, a sua rede de mosteiros, com a própria igreja a qual eles pertenciam. Ou seja, disputar, de certa forma, o poder do abade de Cluny com o Papa. Ou seja, o poder do abade de Cluny, por conta dessa extensão de rede de mosteiros, com grande influência política e autonomia sobre as terras dos nobres, fez com que o primeiro se estabelecesse enquanto um diálogo político, enquanto um porta-voz político da Igreja Católica, e depois disputando o poder político com o próprio papado. Ou seja, o próprio papado começa a perceber que o seu poder político frequentemente passa a ser disputado com o abade de Cluny. Ok? Dando sequência, então, página 189, Cluny encarna um ideal monástico exigente, mas bastante presente nos negócios do mundo. Portanto, embora a reforma cluniática tenha exigido dos seus mosteiros uma reforma interna que voltasse aos seus princípios monásticos, por outro lado, o excesso de poder político fez com que esses monges rompessem com o principal ponto dos ideais monásticos, que era a reclusão, que era a fuga do mundo. Ou seja, apesar de monásticos, eles começaram a se envolver demasiadamente com os negócios mundanos. A consequência disso foi uma aproximação entre o clero regular, pelo menos o cluniático, do clero secular. Vejam só, enquanto a missão dos monges durante a Alta Idade Média consistia em uma retirada para longe do mundo secular, os abades e as principais figuras de Cluny são levados a participar ativamente das lutas contra os inimigos da Igreja. Pedro o Venerável, abade de Cluny, de 1122 a 1156, engaja-se apoiando em tratados em todas as frentes, tanto contra os heréticos como contra judeus e muçulmanos. Essa evolução reduz a distância entre os regulares e os seculares, tanto que os monges cluniacenses, que quase sempre receberam um sacerdócio, assumem o encargo das igrejas que lhes são confiadas, implantando-se assim na rede paroquial e engajando-se nas tarefas pastorais. Então, olha só, duas atitudes intramundanas, portanto, dentro do mundo da convivência das pessoas, da sociedade, que os mosteiros de Cluny começaram a fazer parte, foram, primeiro, o combate às heresias, ou seja, o combate aos muçulmanos, aos judeus e aos heréticos, e um segundo, o serviço pastoral. Ora, nós falamos na aula passada que o serviço pastoral pertence principalmente aos padres seculares, portanto, ao clero secular e não ao clero regular. Mas é justamente com o mosteiro de Cluny que parte do clero regular, principalmente os cluniacenses, começam a assumir paróquias. E a Igreja Católica se beneficia disso, uma vez que, tendo uma rede de mosteiros independentes, portanto, que não se submetem ao mandonismo dos senhores locais, assumindo paróquias, portanto, entrando cada vez mais fundo nessa rede de micropoderes que tem dentro dos feudos, a Igreja Católica começa a estender os seus tentáculos para além disso. Evidentemente, com o problema de choque entre o Papa e o próprio abade de Cluny. Mas, de fato, os cluniacenses, e com eles, de certa forma, a Igreja, começa a entrar cada vez mais fundo nessa rede de poderes que muitas vezes estavam nas mãos de pequenos mandatários locais que tinham poder sobre paróquias, e agora o mosteiro de Cluny passa a assumir paróquias como os padres seculares, como nas altas hierarquias das classes sociais mais abastadas, por exemplo, a nobreza, que indicavam bispos, e agora, no caso, esses bispos têm que competir também o seu poder com os mosteiros cluniacenses. Ok? Vamos lá, ó.
Isso não ocorre sem que haja afrontamentos com os seculares, ao longo dos séculos XI e XII, até que haja o reconhecimento do direito dos monges de exercer tarefas paroquiais, tarefas pastorais, sob a condição de que eles se submetam à autorização e ao controle do bispo. Entretanto, o próprio sucesso de Cluny e seu engajamento nos negócios seculares começam a ser objeto de críticas. A interpenetração com as linhagens aristocráticas não está isenta de inconvenientes, e a dependência em relação às doações se faz sentir desde que o seu ritmo começa a decair. Enfim, a proteção direta do Papa, por muito tempo garantia de autonomia, transforma-se em pesada tutela. Então, esse problema criado entre clero regular e clero secular fez com que a Igreja Católica reconhecesse, em meados do século XII, o direito do clero regular assumir paróquias, de fato, como já estava acontecendo com os cluniacenses, desde que se submetessem no serviço pastoral ao bispo. O que significa isso? Só para ficar um pouco mais claro. O clero regular permanece submisso apenas aos seus abades, aos seus superiores e este ao Papa, como é o caso do mosteiro cluniacense. Todavia, no serviço pastoral, portanto, uma vez que digamos que os redentoristas, como fazem hoje, os franciscanos, os próprios beneditinos, etc., assumem paróquias, a partir do momento que eles assumem paróquias, todo o serviço de paróquia, portanto, o serviço pastoral, de confissão, de pregação, de missas, etc., etc., está submetido à supervisão do bispo. Tá? Então, eles são submissos ao bispo no serviço pastoral, mas nas questões internas da congregação ou da ordem, estão submissos apenas aos seus superiores e os seus superiores ao Papa, ok? Então, isso é um ponto importante para a gente entender esse conflito interno que virou dentro da Igreja Católica. Por outro lado, progressivamente, o mosteiro de Cluny começou a receber muitas doações, como aconteceu, na verdade, com todas as outras ordens, congregações religiosas, enfim. E essas doações começaram a se manifestar, especialmente com certas influências de alguns nobres, na eleição, seja do abade de Cluny, seja de superiores de mosteiros locais. E isso fez com que esse ideal inicial do mosteiro de Cluny, já no século XII para XIII, tá? Que tinha se iniciado com essa ideia de autonomia, de submissão direta ao Papa, agora começa a decair, começa a se tornar um fardo, porque não só o Papa interfere de acordo com os seus interesses nobiliárquicos também, que estão por trás do próprio Papa, começa a interferir no mosteiro de Cluny, como sua própria riqueza e o seu poder começa a se tornar um peso diante de outras linhas católicas que vão começar a surgir em contestação, inclusive, ao próprio mosteiro de Cluny. Okay? Vamos ver algumas delas, olha só. Houve então a criação de algumas ordens medievais que começaram a se opor a Cluny, resgatando o eremitismo medieval. O que é eremitismo? Eremita é aquele que sai do mundo, tá? Ou seja, aquele ideal do monge, no original lá da Alta Idade Média, da regra de São Bento, aquele cara que se isola das pessoas, se isola da sociedade e vai viver numa caverna isolada ou numa congregação, num mosteiro isolado. Isso é um eremita, tá? Então começam essas ordens, especialmente com São Bernardo de Claraval, que é um dos principais expoentes dessa crítica aos cluniacenses, começam a exigir que o clero regular volte para dentro dos mosteiros e tem essa perspectiva mais eremita, portanto, se opondo a essa caracterização que ficou, essa pecha que ficou aos cluniacenses de serem demasiado mundanos, portanto, de desvirtuar, embora percebam que o ideal era justamente o contrário, mas no final das contas, 2 séculos depois, o mosteiro de Cluny e a rede de mosteiros cluniacenses acabaram sendo acusadas de desvirtuar os ideais monásticos, os ideais do clero regular. Olha só. Essa imagem que eu trouxe para vocês é justamente de São Bernardo de Claraval, um dos principais expoentes da crítica aos mosteiros de Cluny. Então, um exemplo principal dessas novas ordens religiosas é a ordem cisterciense, né, fundada por Roberto de Lemme em 1098 e, claro, como eu disse, tendo São Bernardo de Claraval como seu principal expoente. Então, enfim, os cistercienses, ou seja, essa ordem oposta aos cluniacenses, recusam possuir igrejas e receber dízimos, por respeito à função própria aos seculares.
e afirmam que os monges devem sobreviver graças ao seu próprio labor, suscitando assim o horror dos cluniacenses que julgam tal atividade degradante e incompatível com o dever da prece. Então, olha só, os cistercienses, portanto, essa ordem de São Bernardo de Claraval, que se opunha à Cluny, tentava resgatar o princípio mais primordial dos monges e, portanto, do clero regular, que era a vida isolada e retida dentro dos mosteiros e que os monges não vivessem mais de doações e riquezas dos seculares, portanto, dos leigos, mas única e exclusivamente do labor, do suor, do seu próprio trabalho. Algo que passou a ser rejeitado pelos cluniacenses à medida que não só eles se envolveram com riquezas, mas que também a nobreza passou a se apossar progressivamente dessa rede de mosteiros. E aí, claro, a nobreza tem horror a trabalho. A nobiliarquia entende que o trabalho é algo degradante e que só deve ser realizado de fato, esse trabalho manual, na terra, etc., pela terceira ordem social, que seria os servos, os escravos, etc. Ok? Então, dando sequência, essa foi a reforma cluniacense, portanto, esse conjunto de reformas, de tentativas de reformas internas dentro dentro do clero regular. Por outro lado, já pensando o clero secular, regular e a igreja como um todo, portanto partindo da Santa Sé, partindo do papado, a reforma gregoriana teve um papel fundamental aqui nessa chamada plena Idade Média. Vejam só, página 190. O processo que os historiadores se habituaram a nomear por reforma gregoriana, a partir do nome de Gregório VII, Papa de 1073 a 1085, não pode ser reduzido aos seus aspectos mais factuais e mais ruidosos, a luta entre o Papa e o Imperador e a reforma moral do clero. Movimento muito mais profundo e de mais ampla duração, que a fase aguda dos anos de 1049 a 1122, ele visa a uma reestruturação global da sociedade cristã sob a firme condução da instituição eclesial. Os seus eixos principais são a reforma da hierarquia secular sob a autoridade centralizadora do papado e o reforço da separação hierárquica entre laicos e clérigos. Trata-se nada mais, nada menos que reafirmar e consolidar a posição dominante da igreja no seio do mundo feudal. Então, olha só, para além da reforma cluniacense, que foi uma reforma que teve como objetivo principal o clero regular, Gregório VII, o Papa Gregório VII, de nome Hildebrando, iniciou ainda no século XI uma série de reformas internas dentro da Igreja Católica, agora abrangendo muito mais a Igreja a partir do papado, que basicamente tinha como característica central a centralização do poder nas mãos do Papa. Tá? Então aqui, a partir de Gregório VII, há uma tentativa explícita, agora de fato explícita, da Igreja Católica tomar o poder dos leigos, tomar especialmente dos senhores feudais, da nobreza, dos reis, dos condes, enfim, desses nobres, desses senhores de terra, desses senhores feudais que tentavam interferir no poder político e do poder interno da Igreja Católica, ok? Seguido a isso e consequente a isso, uma reforma moral do clero, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho, e, por fim, uma espécie de sacralização do clero, separando de vez, tornando mais expressivo o fosso que divide o clero das pessoas comuns. Portanto, de certa forma, nas palavras de Pierre Bourdieu, a expropriação, aumentando a expropriação religiosa do clero aos leigos. Ok? Vamos lá, vamos entender o que foi a reforma gregoriana, então, do século XI. Quais são os principais ideais dessa reforma? Começamos com o ideal, claro, né, sempre, página 190, desse retorno à igreja primitiva. Aparentemente, a exigência de reforma lançada pelo Papa Leão IX, entre 1049 e 1054, apresenta-se como um ideal de retorno à igreja primitiva. De resto, durante mais de um milênio, essa é a justificativa de toda a intenção de transformar a igreja conforme a lógica medieval dos renascimentos. Então, olha só, esse desejo de uma restauração da igreja começa ainda com o Papa Leão IX, né? E o seu sucessor, o Papa Gregório VII, de fato coloca isso em prática a partir do exercício do poder papal sobre os leigos. Mas o fato é que, sempre que se pensa esse
essa espécie de reforma interna, seja na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, ou do ponto de vista pessoal, né, hoje dos cristãos, especialmente pentecostais, se fala no retorno aos primeiros cristãos, né, às primeiras comunidades cristãs, um retorno à origem, um retorno ao primeiro amor, etc, etc, etc. Porque é sempre essa ideia do retorno a um momento mítico de fundação da instituição ou de conversão pessoal, etc., que justifica uma série de transformações mais radicais que estão por vir. Tá? E no caso da Igreja Católica não são poucas. Vamos ver aqui no caso da Reforma Gregoriana que transformações são essas que começaram a aparecer a partir dos ideais que começam a ser traçados por Leão IX, mas que de fato vão ser exercidos e fundamentados pelo Papa Gregório VII. Olha só. Então, criou-se a partir dessa reforma, ou desses ideais de reforma, a ideia de uma libertação da igreja do poder temporal. Página 190, de fato, tratava-se de restaurar a hierarquia eclesiástica, libertando-a do controle dos laicos e impedindo as intervenções destes nos negócios da igreja, consideradas doravante ilegítimas. Assim, um dos slogans dos primeiros reformadores, entre os quais Humberto da Silva Cândida, morto em 1061, e Pedro Damião, morto em 1072, convoca a Libertas Ecclesiae, portanto, libertação da igreja, o que é preciso entender, evidentemente, como um combate pela defesa da ordem sacerdotal. O imperador é o primeiro visado, pois o modelo carolíngio e bizantino, ainda ativo, faz dele o chefe de todos os cristãos apto a este título a intervir nas questões eclesiásticas, e também porque, nesta época, ele ainda impõe seus candidatos ao trono romano, a começar pelo próprio Papa Leão IX. Então, olha só, qual que é o problema enfrentado pela igreja aqui, especialmente com os imperadores, do qual a igreja agora quer se libertar? O problema se dá, para você, meu aluno, que não se lembra de História Medieval 1, ou para você que está aqui no canal e ainda não assistiu às aulas de História Medieval 1, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para a aula sobre o Império Carolíngio, onde a gente fala de fato de Carlos Magno. Por quê? Porque aqui é um contexto importante que a gente precisa lembrar. No século IX, tá? No final do século VIII, começo do século IX, especialmente com a coroação de Carlos Magno no Natal do ano 800, a Igreja Católica se apossou, se aproveitou do poder, do expressivo poder temporal, militar, político de Carlos Magno, para coroar Carlos Magno sacro imperador romano germânico. Ou seja, a coroação que o Papa Leão fez no imperador Carlos Magno foi praticamente uma declaração de submissão da Igreja ao imperador. Por quê? Porque o imperador garantiu o poder da Igreja Católica, especialmente diante das invasões que estavam acontecendo. É só a gente lembrar do contexto da invasão dos lombardos e o problema que os lombardos criaram para a Igreja Católica, voltando lá nas aulas de História Medieval 1. E segundo, principalmente porque a Igreja Católica precisava de poder para se consolidar de fato, diante de um contexto tão instável como era o da Alta Idade Média. Ela encontrou essa oportunidade coroando o imperador Carlos Magno como sendo um sacro imperador. Portanto, um imperador não apenas dos europeus, né, que estava se formando naquele momento a Europa como nós conhecemos, mas principalmente dos cristãos. Então, todo cristão tinha como seu legítimo imperador Carlos Magno. Isso fez com que houvesse uma união, de fato, entre a coroa e o papado. Só que essa união começou a se tornar incômoda, porque o imperador passou a exercer cada vez mais, e aí dele e também os seus vassalos, portanto, nessa hierarquia, quanto mais se estruturava o mundo feudal, se fragmentando o poder, mais esses poderes também eram diluídos, a possibilidade do imperador indicar, inclusive, o próprio Papa. Ou seja, quem escolhia qual seria o próximo Papa era o imperador. Inclusive, quem escolheu o Papa Leão IX foi o imperador. Ou seja, a Igreja Católica começou a perceber como um problema essa demasiada relação íntima com o Estado, portanto com o poder temporal, a ponto de o poder temporal escolher o Papa, escolher os bispos, portanto nomear membros da Igreja e a Igreja ficar de mãos atadas aos interesses nobiliárquicos. Ok? Portanto, é aqui que nasce esse desejo de libertação. Muito parecido com as reformas
ou tentativas de reformas do período do século XIX, que a gente chama de ultramontanismo, em que a Igreja Católica tenta se libertar do Estado, embora não quisesse a separação entre Igreja e Estado. Aqui também não há uma tentativa de separação Igreja e Estado, isso é importante dizer, mas uma tentativa de sobreposição do poder do Papa ao poder do Imperador. Essa é a liberdade que a Igreja quer, não é a liberdade de separação, é a liberdade de sobreposição do poder espiritual ao poder temporal, ok? Nesse sentido, a Igreja Católica começou a combater não só a interferência do poder temporal sobre o poder espiritual, mas como consequência dessa interferência, uma série de problemas chamados de problemas morais dos padres em relação a essa promiscuidade com o mundo, no sentido de relação demasiado íntima com as relações mundanas e carnais, portanto, da sociedade a qual essa igreja estava imersa. Okay? Vamos ver que relações promíscuas são essas, desenvolvidas pela igreja ao longo de toda a Alta Idade Média, que agora começava a se tornar um problema de fato nessas reformas gregorianas. Olha só, duas principais é que a gente chama de simonia e nicolaísmo. Tá? Então, página 192, de Leão IX até meados do século XII, a condenação de dois males principais serve de palavra de ordem em meio à ação aos reformadores. A simonia, definida como aquisição ilícita de coisas sagradas por meio de bens materiais, o nome vem de Simão, o mago, que queria comprar de São Pedro os poderes de fazer milagre, e nicolaísmo, que caracteriza os clérigos casados ou que vivem em concubinato. Os dois são indícios de problemas mais profundos. Então, olha só, a igreja começa a combater práticas que sejam derivadas, que sejam consideradas imorais, e que são derivadas especialmente dessa relação demasiado íntima do padre, vamos pegar do aspecto local, do padre com os seus paroquianos, do padre com as relações de poder, de micropoder da sua localidade, ou do bispado com a nobiliarquia que está envolvida a sua diocese, ou mesmo do papado, enfim, com tudo isso que a gente está falando. Tá? Que os problemas são esses? O primeiro é o que a gente chama de simonia. Tá? Simonia vem, como eu coloquei aqui na citação, de Simão o Mago, né? Que na tradição cristã acredita-se que esse mago chamado Simão teria tentado comprar de São Pedro o poder de fazer milagres. E aí vem esse nome de simonia como o termo que se utiliza para a venda ou apropriação indevida de poderes ou de elementos sagrados. Dentro da Igreja Católica, chama-se de simonia, por exemplo, a chamada, como a gente vai discutir em aulas posteriores, a chamada venda das indulgências, venda de relíquias, enfim, o lucro pessoal de um determinado eclesiástico, de um determinado setor da igreja, sobre elementos do sagrado que deveriam ser universais. Okay? Fora da igreja seria justamente a tentativa de comprar, no sentido de utilizar o poder material, do poder social, etc., da influência, na interferência na nomeação de cargos. Ou seja, a igreja, percebam só, olha a sacada da igreja. Não só proibir internamente essa venda ou a negociação de elementos do sagrado, mas uma vez sacralizado o cargo, por exemplo, de bispo, de padre, etc., caberia somente à igreja a negociar quem seria a escolher, quem fosse o nome a ocupar determinados cargos dentro da própria instituição. E qualquer interferência externa a isso seria considerado simonia. Olha só. Então, página 192, sob o nome de simonia, combate-se toda forma de intervenção dos laicos nos negócios da igreja, e particularmente a posse senhorial das igrejas e dos dízimos. Portanto, quando alguns determinados senhores feudais começavam a se apossar de igrejas, e o que significa se apossar de igreja? Significa tirar um determinado padre, nomear outro, etc., etc., e principalmente tomar o dízimo, né, dessas igrejas, portanto, como se fosse um imposto local, como a gente falou disso nas aulas passadas, e também vamos discutir nas aulas de História Medieval 1 sobre o feudalismo. Quando isso acontece, a igreja atribui o nome de simonia, portanto, um mal a que a igreja precisa combater. Ok? Com efeito, essa tem como consequência os clérigos receberem seus encargos sagrados das mãos impuras dos laicos, enquanto estes últimos recebem uma parte substancial dos rendimentos do benefício concedido. Portanto, só para entender, tá? Ficar fixado de vez.
A simonia é um problema que começa interno da Igreja Católica, que sempre teve. Né? Ou seja, a comercialização de relíquias, a comercialização do sagrado, a venda de uma bênção. Né? Um padre, por exemplo, se você pedir uma bênção para um padre, o padre fala assim, paga aí que eu abençoo seu filho, que eu te crismo, que eu te caso, etc. Isso é considerado simonia. Portanto, isso é considerado um erro, um pecado, um sacrilégio grave dentro da Igreja Católica, porque os clérigos não podem vender, né? Ou seja, não podem negociar, não podem comercializar elementos do sagrado. Okay? Não estou falando de uma arte sacra, de um objeto, não, mas uma bênção, um serviço religioso de fato. Okay? Agora, a igreja se apropria e se aproveita desse contexto de combate necessário a essa prática imoral dentro da igreja para dizer que também é simonia, portanto, também é imoral a interferência dos leigos nos negócios da igreja. Portanto, as mãos impuras de um senhor feudal impondo que seja este e aquele padre a tomar conta dessa paróquia ou essa e essa pessoa para se tornar bispo. Ou seja, caberia somente à igreja fazer esse tipo de nomeação. Percebam, mais uma vez, a jogada política importante dentro dessas reformas feitas especialmente por Gregório VII. Ok? Quanto ao celibato, olha só, e aí a gente entra nesse outro conceito chamado também de nicolaísmo. Quanto ao celibato dos clérigos, ele já era reivindicado pelos concílios desde o século V, mas trata-se então de uma exigência moral mais do que uma norma rigorosamente imperativa. Então olha só, pessoal, essa coisa de padre não poder casar, né? Portanto, de padres que têm que guardar o celibato, não pode ter relações sexuais, etc., na pureza de Cristo, blá, 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 blá. Tudo isso que hoje parece uma coisa que sempre foi assim, na verdade não foi até o século XI uma obrigação de fato, uma norma impositiva pela igreja. Era desde o século V recomendado que os padres não tivessem esposas, que os padres não se casassem, mas não era proibido pela igreja católica. Okay? Nós falamos disso na aula passada, sobre a importância do celibato, inclusive para a não divisão de terras da igreja e para manter o poder material da igreja. Tá? Então, quem não assistiu, é a primeira parte dessa videoaula que a gente está falando agora, que a gente está gravando agora. Tá? Ainda no século XI, ela é respeitada muito relaxadamente e vários sacerdotes são casados ou vivem em concubinato. Concubinato, pessoal, é quando você tem uma mulher, mas não se casa com ela. Né? Ou seja, você contrai um matrimônio, enfim, sem se casar oficialmente com a pessoa, ok? Isso é chamado de concubinato. Já que as designações senhoriais não favorecem absolutamente a atenção a esses critérios. Mas seria errado ver nisso apenas um problema moral, pois se trata sobretudo de definir o estatuto do clero, fazendo da renúncia inapelável à sexualidade, por consequência do celibato, a regra definidora do estado clerical. A reforma empenha-se em sacralizar os clérigos, o que, segundo a etimologia deste termo, quer dizer colocá-los à parte, distingui-los radicalmente dos laicos. No mesmo momento em que a Igreja estabelece, para esses últimos, um modelo cristão de casamento. A obsessão da pureza do clero e o cuidado em afastar dele o risco de mácula, que poderia ser provocada por um contato intempestivo com os laicos, com as riquezas materiais e com a carne, estão à altura da nova sacralidade reivindicada pelos clérigos. Então, olha só, pessoal, aqui é um contexto importante no século XI, portanto, dentro dessas reformas gregorianas, que é estabelecido aqui e que normatiza a Igreja Católica até ainda hoje. Tá? Duas reformas nós falamos na aula passada que foram fundamentais. Primeiro, a criação do celibato como sendo obrigatório dentro da Igreja Católica. Por que a criação do celibato? Porque a criação do celibato se dá como uma forma de sacralizar o próprio padre. Tá? É claro que a gente tem o contexto de divisão de terras, de heranças que nós falamos na videoaula passada, na primeira parte dessa aula sobre a igreja medieval, mas aqui entra um aspecto muito importante, que é criar essa figura de sacralidade do padre. Ou seja, o padre ou o clero é sagrado, portanto é cada vez mais separado, cada vez mais distante dos leigos. Quanto mais se distancia o clero dos leigos, mais os leigos são expropriados do seu poder religioso e dependentes de um clero que não faz parte deles. Okay? Isso precisa ficar muito claro. Um segundo aspecto importante de criação dentro da Igreja Católica no século XI é a instituição do casamento como matrimônio, portanto, como um sacramento. Nós falamos disso em algumas aulas passadas, de História Medieval 1, de História Medieval 2, como que o casamento, a instituição do casamento é importante nesse momento para que a Igreja Católica
tome e exerça um monopólio sobre todas as atividades da vida humana. Nós falamos disso na videoaula passada, quando a gente estava falando dos sacramentos e do poder monopolizado da Igreja Católica espiritual e de controle, evidentemente, sobre os ritos e as fases da vida humana, desde o nascimento ao casamento, à reprodução, até a morte com a extrema-unção e até além da morte, quando a gente fala de salvação. Ok? Então esse é um contexto fundamental para a gente entender. E nicolaísmo, portanto, é justamente essa prática do padre de desrespeitar o celibato, portanto, se casar ou de ter concubinas, etc, etc. Ok? Portanto, e aí quais são as consequências dessa reforma moral do clero e dessa tentativa de imposição da igreja, especialmente da reforma gregoriana, sobre o clero do ponto de vista moral e do ponto de vista político? Olha só, página 191. Com efeito, os reformadores denunciam os sacerdotes considerados indignos e incitam os fiéis a evitá-los e mesmo desobedecer-lhes, o que Gregório VII legitima afirmando que, com a exortação e a permissão do Papa, os inferiores podem se tornar acusadores. Inferiores aqui são os leigos, tá? Não é à toa que se usa essa palavra. Multiplicam-se assim os movimentos populares de oposição ao clero suscitados, é verdade, pela fração reformadora deste, mas sempre suscetíveis de ir além dos seus objetivos. Então olha só um tiro no pé que a Igreja Católica deu justamente nesse período, que é o assunto das próximas aulas nossas, que são as heresias. Uma vez que o Papa, o próprio Papa, autorizou as pessoas a denunciarem os padres e os clérigos que praticassem, seja a simonia, seja o nicolaísmo, portanto, que não participassem dessa grande reforma moral, né, de capa moral, e é moral de fato, mas por trás dessa capa moral, uma reforma política de estabelecimento de poder, especialmente político para a igreja. Se os padres não participassem disso, as pessoas podiam condenar, as pessoas podiam acusar, as pessoas podiam simplesmente desobedecer literalmente os padres. O resultado disso, heresias. E sobre isso a gente vai falar nas próximas videoaulas, ok? Mas vamos lá então. O último aspecto desse ponto importante da reforma gregoriana, que é a questão das investiduras. Olha o problema político arranjado pelo Papa Gregório VII com relação a essa sua reforma e essa sua ânsia de poder. O que foi a questão das investiduras? Tá? Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada. Foi um conflito entre o imperador Henrique IV, sacro imperador, né, do Império Romano Germânico, com o Papa Gregório VII, iniciado em 1075. Basicamente, Gregório VII proibiu que os reis e imperadores nomeassem bispos, párocos e papas ou tivessem qualquer intervenção na hierarquia eclesiástica. É muito semelhante, pessoal, à questão religiosa que aconteceu aqui no Brasil com Dom Pedro II, justamente no século XIX. O movimento ultramontano do século XIX é quase um espelhamento das reformas gregorianas do século XI. Okay? Mas vamos lá. Então Henrique IV reagiu, uma vez que ele foi proibido em todo o Sacro Império Romano Germânico, proibido de nomear bispos, padres, interferir na igreja. Ele reagiu enviando uma carta na qual ele retirou o apoio imperial a Gregório, portanto rompendo aquela relação estabelecida por Carlos Magno lá no século VIII, tá? Século VIII para o século IX, sendo a carta intitulada Henrique, rei não por usurpação, mas através da ordenação sagrada de Deus, a Hildebrando não, olha só, ele chama de Hildebrando, o nome, digamos, profano do Papa Gregório VII, neste momento não Papa, mas falso monge. Henrique considerou o Papa deposto e apelou para a eleição de um novo pontífice. Qual que é o problema que a Igreja Católica arranjou? Bom, quando o Papa coroa Carlos Magno, ele estabelece o poder divino dos reis. É claro que isso já vem desde a Alta Idade Média, como a gente falou nas aulas de História Medieval, mas com Carlos Magno isso ficou muito evidente e formalizado. Portanto, uma vez que a Igreja coroou o imperador, esse imperador está coroado pelo próprio Deus, ele tem um poder divino, sagrado. O imperador foi sacralizado pela própria igreja. Então, quando Henrique IV escreve para o Papa, ele está dizendo, olha, eu sou o rei não por usurpação, mas por ordenação sagrada. Ou seja, foi o próprio Deus que me coroou através da igreja. E aí ele fala para o Papa, olha, estou escrevendo aí Hildebrando que não é um Papa de verdade, mas um falso monge, portanto, que não deveria estar ocupando essa cadeira, porque está fazendo coisas contra o imperador, que é sagrado,
e ele tenta depor o Papa Gregório VII e insistir na eleição de um novo Papa. Olha só a empáfia do imperador sobre o Papa Gregório VII. Consequência, em 1076, Gregório VII excomungou o imperador e também o considerou deposto. E aí está dada a situação. O imperador depõe o Papa depõe o imperador. Só que, como nós vimos na aula passada, quando existe um processo de excomunhão, praticamente é retirado de todas as posses, no caso aqui, de todo o império, a possibilidade de realização de sacramentos. O peso espiritual, o peso social é imenso sobre o governante. Mas não só, olha só o contexto em que isso se inseriu dentro do Sacro Império Romano Germânico. Neste mesmo contexto, um conjunto de príncipes alemães que já lutavam por independência declararam apoio a Gregório VII, forçando Henrique IV a se retratar com o Papa. Então, olha só, aproveitando essa necessidade, ou essa ânsia de poder, de declaração de alódios, como a gente discutiu em História Medieval 1, quando a gente estava falando também, que tem essa videoaula também disponível, falando sobre feudalismo, uma série de príncipes alemães, portanto de vassalos do imperador, começaram a tentar declarar independência apoiando Gregório VII e forçando, evidentemente, ao próprio Henrique IV a se desculpar, a se restabelecer em relações com o Papa. Tá? Resultado, olha só. Assim, Henrique IV, em 1077, viajou para Canossa, no norte da Itália, para encontrar o Papa e pedir desculpas pessoalmente. Como penitência por seus pecados, ele usava uma túnica de lã e estava descalço na neve no meio do inverno. Esse episódio se tornou conhecido como a penitência de Canossa. Então, olha só, para pedir perdão ao Papa, Henrique IV viajou até Canossa, vestiu farrapos, né, uma roupa de lã pura, crua, ficou descalço na neve, diante do palácio de Canossa, até que o Papa o recebesse e perdoasse os seus pecados contra a igreja. Olha só. Gregório, então, retirou a excomunhão, mas os aristocratas alemães, cuja rebelião ficou conhecida como a Grande Revolta Saxã, elegeram um rei rival, Rodolfo da Suábia. Óbvio, esses príncipes alemães, portanto, esses vassalos alemães, eles não estavam interessados no perdão de Henrique IV. Eles estavam interessados justamente em aproveitar a excomunhão de Henrique IV para tentar se estabelecer como independentes. E aí, não acontecendo isso, justamente por conta da retirada da excomunhão pelo Papa Gregório VII de Henrique IV, eles tentaram eleger o próprio rei nessa chamada Grande Revolta Saxã. Resultado disso também. Henrique IV, em seguida, pôde reunir suas forças e proclamou o antipapa Clemente III como substituto de Gregório. Em 1081, Henrique IV capturou e executou Rudolf, e no mesmo ano ele invadiu Roma com a intenção de remover forçadamente Gregório VII. Então olha só que filha da... Com o perdão do Papa, Henrique IV conseguiu restabelecer as suas forças políticas e as suas forças militares, uma vez que não estava excomungado, portanto, com o apoio popular a si, especialmente também daqueles seus vassalos que lhe eram fiéis, capturou e executou o rei proclamado pela revolta saxã, portanto, Rudolf foi executado e ele se restabeleceu como força de fato imperial no Sacro Império Romano Germânico e invadiu Roma com a intenção de depor, literalmente e forçadamente, o Papa Gregório VII, elegendo o chamado antipapa. Antipapa significa o Papa que é eleito não oficialmente pela Igreja, mas em concomitância com o Papa oficialmente eleito, isso é chamado antipapa, elegeu o antipapa Inocêncio III, o antipapa Clemente III. Tá? Resultado, Gregório convocou seus aliados normandos do sul da Itália em 1085, que acabaram saqueando a cidade e foi forçado a fugir para o sul com os normandos. Ele morreu logo depois no exílio em Salerno. A questão só foi resolvida décadas depois, quando o filho de Henrique IV, Henrique V, assinou a Concordata de Worms com o Papa Calixto II em 1122. Portanto, a coisa só se resolveu em 1122 com o filho de Henrique IV, porque ele invadiu Roma, saqueou Roma, e o Papa Gregório VII teve que fugir com seus aliados, exilado no sul da Itália, criando assim praticamente um rompimento dentro da Igreja Católica na figura do antipapa Clemente III, portanto um papa não eleito oficialmente pela Igreja, mas imposto
pelo imperador Henrique IV. Só resolveu com a chamada Concordata de Worms. O que a Concordata de Worms estabelecia de fato, em linhas gerais? Basicamente, estabelecia que o rei tinha poder de interferir, de indicar o nome de um bispo para ocupar determinados cargos, mas quem dava quem batia o martelo, digamos assim, seria o próprio Papa, seria a própria Igreja. Portanto, preservando a autonomia e o poder político da Igreja, mas cedendo em partes às vontades dos imperadores. Portanto, o imperador tinha o poder do báculo, né, tinha o poder do cetro do bispo, mas a Igreja tinha o poder da bênção. Portanto, todo o poder espiritual estava, o bispo estava espiritualmente e pastoralmente submetido ao Papa, mas nas suas relações políticas, nas suas relações sociais, submetido aos suzeranos, portanto, ao imperador e aos seus vassalos do Sacro Império Romano Germânico. Ok? Espero que tenha ficado claro. Nesse sentido, pessoal, para a gente finalizar essa primeira parte, a reforma gregoriana e esse conjunto de reformas da Igreja Católica foram basicamente uma grande defesa e muito bem sucedida, diga-se de passagem, de uma espécie de absolutismo papal. E aqui eu trago a foto de quem restabeleceu esse absolutismo papal no século XIX, portanto, olha só, quase 1000 anos depois, o Papa Pio IX. Tá? Mas olha só, página 196. Ao mesmo tempo, entre os séculos XI e XIII, afirma-se a doutrina do primado pontifício, em virtude da qual o Papa se sobrepõe a todas as outras autoridades e constitui fonte de todo o poder da Igreja. Já encorajada por Inocêncio II, encontra-se uma clara expressão no liturgista Guilherme Durand. O Papa dirige, dispõe e julga todas as coisas. Ele pode suprimir todo o direito e governar acima do direito. Ele próprio está acima de tudo e tem na terra a plenitude do poder. Olha só. Então, nesse movimento, portanto, para além que é iniciado com a Reforma Gregoriana, que se estende para além dela, portanto, com outros papas, existe uma tentativa da Igreja Católica de centralizar todo o poder nas mãos do Papa. Portanto, não é uma tentativa de rompimento com o poder temporal, mas de sobreposição do poder papal ao poder temporal. Okay? É aqui que nasce, por exemplo, o dogma da Igreja Católica da infalibilidade papal. Portanto, o Papa é infalível, o Papa não erra. E que é retomado por Pio IX, esse carinha da foto que eu coloquei aqui para vocês, no século XIX, e que cria um problema imenso para a Igreja Católica diante dos Estados nacionais modernos. Aqui também não é o contrário, né? Essa tentativa de centralização quer colocar o Papa como um poder acima de qualquer poder temporal. Ou seja, o Papa é o rei de todos os reis, seria o imperador acima do imperador. Olha só, a intenção nem um pouco inescrupulosa da Igreja Católica. Vamos lá, sequência. Nesse sentido é que se dá, por exemplo, a fundação do cardinalato. Tá? Página 194, um primeiro passo consistente em garantir a autonomia, graças ao decreto de 1059, pelo qual Pascoal II funda o Colégio dos Cardeais e atribui-lhe o encargo de eleger o Papa, a fim de subtraí-la das intervenções do imperador ou da aristocracia romana. Portanto, olha só, a partir de 1059, o Papa ele passa a ser eleito pelos cardeais, portanto, pelo colégio de cardeais. Tá? Os cardeais é uma instituição que já existia antes, evidentemente, mas é no século XI que se torna o colégio de cardeais, o cardinalato, como a gente conhece hoje, tá? Com esses poderes de príncipes da igreja de fato. Tá? E aí o papel dos cardeais nesse momento é fundamental, porque uma vez que os cardeais são responsáveis por eleger o Papa, você tira todo o poder das mãos do imperador. Todo o poder da mão do imperador ou da nobreza, da aristocracia romana ou da aristocracia europeia de uma maneira geral. Porque quem escolhe o Papa são os cardeais. Naquela votação que até hoje a gente conhece, né, que pelo menos de da morte de João Paulo II para cá, a gente conheceu bem com os chamados conclaves. Né? Ou seja, os cardeais elegem o Papa e o Papa é quem define os novos cardeais, aqueles que ocuparam essas cadeiras que vão eleger o Papa sucessivo, né, o Papa seguinte. Então é uma estratégia formidável e muito bem sucedida da Igreja Católica de manter a sua autonomia política e poder político, evidentemente. E aí um reforço simbólico, importante, simbólico e teológico para justificar esse poder pontifício. Olha só, página 195.
Tal afirmação da autoridade do Papa não pode ocorrer sem um amplo trabalho de justificação teórica e sem manifestações simbólicas ostensivas. Há muito tempo o Papa beneficia-se de uma proeminência de honra como sucessor de São Pedro, tido como o primeiro bispo de Roma. Com efeito, o Papa é, como indica o seu título, vicário de Pedro, seu representante na Terra, de onde a importância dos discursos e das imagens que sublimam a proeminência de Pedro, príncipe dos apóstolos, fundador da Igreja, investido do poder das chaves e figurado a este título como porteiro do paraíso a partir do século XI. Então, olha só, já nesse século XI, portanto, nesse contexto que a gente está estudando aqui, passa-se a reforçar dentro da Igreja Católica algumas imagens e alguns símbolos importantes. Por exemplo, reforçar a ideia de que o Papa é o sucessor de Pedro, aquela ideia de que o Pedro foi o primeiro Papa, né? Uma ideia que faz parte vagamente da tradição cristã, mas é só no século XI que ela se estabelece enquanto força, justamente por conta desses interesses da Igreja Católica, de dizer que o Papa é sucessor de Pedro, Pedro foi o primeiro Papa, ou seja, aquela ideia de que Cristo fundou a Igreja quando disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha Igreja, o que abrires no céu será aberto, né? O que fechares será fechado, o que perdoar será perdoado, etc, etc. Fazer aquela passagem toda com Pedro, e que ali a Igreja Católica teria sido fundada, e que Pedro, príncipe dos apóstolos, teria sido o primeiro Papa. Ou seja, é óbvio que do ponto de vista histórico isso não se fundamenta, isso não tem o menor cabimento histórico, porque a Igreja Católica, enquanto instituição, é fundada no Concílio de Nicéia no ano de 325 por Constantino, o imperador romano. Tá? Mas, do ponto de vista simbólico, é fundamental a Igreja Católica fazer esse tipo de reforço, porque sendo Pedro o primeiro Papa, todo Papa, como sucessor de Pedro, tem o seu mesmo poder. Portanto, o poder de abrir as portas do céu, e aí vem no século XI essa ideia de que São Pedro é o porteiro do céu, né? Inclusive para mandar chuva, para não mandar chuva, tem as chaves do céu, o porteiro do céu, e que, portanto, o próprio Papa, como vicário de Pedro, ele tem esse poder também. Mas a Igreja não para por aí, olha só. Mas isso ainda é muito pouco, e ao longo do século XII, e sobretudo com Inocêncio III, o Papa se reserva o título de vicário de Cristo. Portanto, já não é mais só vicário de Pedro, não, é de Cristo, do próprio Cristo, a partir do século XII. Proclamando-se a imagem terrestre do Salvador, ele manifesta o caráter monárquico de seu poder, a imagem da realeza de Cristo. Ele se afirma como chefe da Igreja, desse corpo do qual Cristo é justamente a cabeça. A identificação de Cristo e de seu representante terrestre é cada vez mais forte, e Álvaro Peládio pode afirmar em 1332 que o fiel que olha o pontífice com os olhos da fé vê o Cristo em pessoa. Olha só o que a Igreja Católica vai fazer do século XII ao século XIV. Né? Vai começar a identificar agora a figura do Papa não só com Pedro, não só com apóstolos, mas com o próprio Cristo. Ele é o vigário de Cristo, ele é o símbolo e o executor da realeza de Cristo na Terra, a realeza do ponto de vista monárquico, né? Ou seja, a Igreja como uma monarquia representa o reino de Cristo. E vê, olha só o que Peládio vai dizer no século XIV, com os olhos da fé, olhar para o Papa e ver o próprio Cristo em pessoa. Olha só o poder que a Igreja Católica começa progressivamente a acumular para si. E aqui eu trouxe duas imagens, olha que interessante para a gente fazer uma comparação. Tá? Essa aqui é a imagem de Carlos Magno. Tá? Então, Carlos Magno, o Sacro Imperador Romano Germânico, o início dessa bonança da Igreja Católica, da sua consolidação junto ao Estado, mas também dos seus problemas. E esse, ao lado de Carlos Magno, é a imagem, ainda hoje circulante na Igreja Católica, do Cristo Rei. Percebam a semelhança entre as duas imagens. Tá? O báculo, né? A coroa, a postura, o semblante, é aquela tentativa de identificação de que, assim como o imperador tem a sua realeza, a Igreja, por meio de Cristo e atribuído a Cristo ao Papa, também tem sua própria realeza. Não é à toa, vejam, percebam essa coroa, né, importante aqui, percebam essa coroa de Cristo, também aqui é de Carlos Magno, mas principalmente essa do Cristo Rei, com a coroa dessa imagem do Papa. Ou melhor, dessa imagem ainda aqui, do Papa Gregório. Esse é o Papa Gregório VII. Tá? Então vejam
a figura da realeza. O Papa não quer se submeter mais ao imperador porque ele próprio quer se auto-intitular rei, se auto-intitular imperador. Ok? Espero que esteja claro, pessoal. Espero que tenha ficado entendido. Se não ficou, aos meus alunos a gente discute nos grupos de WhatsApp, nas aulas que a gente abre online a partir dessas aulas gravadas. Você que está acompanhando o canal, fique à vontade também para me procurar nas redes sociais, as redes sociais do canal, comentando aqui no vídeo, ou me procurando nas redes sociais, a minha esposa, a gente está sempre aberto a discutir e a comentar com vocês, tá bom? Mais uma vez, peço a você que contribua com o nosso canal, curtindo, compartilhando esse vídeo. É importante para ajudar a gente a divulgar, pulverizar esse conhecimento acadêmico para além dos muros da academia, ok? Mais uma vez, então, eu espero que você esteja bem, espero que você permaneça bem, você e a sua família, e um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.